Obrigada a todos, é um grande prazer. Então, vamos iniciar o nosso webinário falando, né? Eu peço desculpa mais uma vez, infelizmente eu tenho que estar entrando pelo celular, meu computador, alguma coisa aconteceu aqui na rede da prefeitura, não estou conseguindo entrar na rede. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente conosco, o pessoal da PPI que está conosco, né? Os grandes parceiros sempre aqui do nosso Fórum de PPPs e Concessões, o Gustavo, o pessoal aí da Vinci, com toda a sua expertise e trazendo tudo que vem de bom para a gente discutir nas questões de PPPs e concessões na área da saúde. Hoje o nosso foco é trabalhar com esse edital que está aberto, entender melhor. Nós estamos aqui pela Frente Nacional dos Prefeitos para trazer essa discussão para um outro nível, para um outro patamar. É importante ouvir também de todo mundo que quiser colocar suas perguntas no chat e fazer esse processo de uma forma muito tranquila. Somos aqui todos pensando, né? Estamos aqui todos pensando em trazer melhores práticas e principalmente agregar conteúdo econômico-financeiro para o escopo dos nossos contratos. A gente sabe a dificuldade que os municípios têm em agregar recursos, né, em incorporar recursos na área da saúde para PPPs e concessões. Então, esse edital é algo extremamente importante. Fazer esse processo e escutar esse processo do pessoal do FIDIR é algo fundamental para que a gente tenha um olhar diferenciado sobre as questões de PPPs na área da saúde. Quero agradecer principalmente a equipe da Frente Nacional dos Prefeitos, a minha equipe da diretoria, convidar os municípios que não fazem parte ainda do nosso Fórum de PPPs e Concessões para se inscreverem no fórum. Nós somos um grupo que trabalha de forma muito coesa, de forma técnica e sempre pensando na melhoria dos processos e nas estruturações na área de PPPs e concessões. É um espaço de trocas, gratuito, em que todos os municípios que fazem parte da Frente Nacional dos Prefeitos podem estar participando. Então, reforço a todos, coloquem ali no chat quem ainda não faz parte do fórum e tem interesse em fazer parte do fórum, o seu interesse, que a gente entre em contato com a nossa equipe do Fórum de PPPs da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu gostaria de que a gente começasse a pensar um pouquinho qual é o estágio, né? Eu acho que eu vou dar um pouquinho de informação do que está acontecendo. O governo federal, tanto o Ministério da Saúde como a PPI, a própria Casa Civil, vem apoiando de forma bem significativa as PPPs na área da saúde. E dentro desse escopo, a gente vem fazendo discussões e vem trabalhando de forma muito assertiva dentro das próprias estruturações. O que é essa forma assertiva? É olhar desde o ponto de vista das melhores práticas que já existem hoje em contratos de PPPs e concessões, principalmente as PPPs na área da saúde, e olhando essas melhores práticas, pensar em projetos de estruturação que realmente deem resultado a curto e médio prazo. A gente precisa entender o quanto de impacto social existem nas PPPs da área da saúde. Só que para a gente conseguir fazer uma estruturação de PPP na área da saúde, é fundamental bons parceiros. E aqui nós estamos com parceiros extremamente competentes, né, por estar na presença deles, ali a equipe do Gustavo, mas que, além de serem parceiros na questão de processo de estruturação, têm os recursos que podem auxiliar os municípios nesse processo de estruturação, já que, para fazer uma estruturação na área da saúde, é fundamental recurso financeiro e pessoas com expertise. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, algo que eu falo bastante, que a gente precisa fugir daqueles vendedores de sonho que viram pesadelo ali na frente, né? Então, um bom projeto, uma boa estruturação de uma PPP na área da saúde, com parceiros que realmente detenham conhecimento da estruturação e principalmente possam trazer inovações, não só a ponto da tecnologia, mas inovações no próprio escopo do contrato, é fundamental para um bom andamento contratual. Então, dito isso, eu reforço a necessidade
de bons parceiros, e aqui nós temos bons parceiros através do edital, e temos também a parceria, que é extremamente importante, junto com a Casa Civil, com a equipe ali do secretário Marcos Cavalcante, da PPI. Então, Gustavo, por gentileza, se puder iniciar, se apresentar e colocar à frente. E todas as perguntas a gente pede que o pessoal coloque no chat, a Bia vai juntando essas perguntas e conforme for a gente vai, ao final das apresentações, e trabalhando com isso. Todo o nosso processo é gravado, então as informações são registradas e pedimos que as informações sejam disseminadas entre todos para que a gente tenha um processo da melhor forma. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui conosco, com os municípios, e fique à vontade para iniciar a apresentação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa e FNP, Theo, Bia, que tem acompanhado aqui a jornada do FIDIS já de algum tempo, né, uma parceria que a gente construiu aqui com a FNP desde meados desse ano, né, já é o segundo evento que a gente consegue realizar em conjunto e tem, do nosso lado aqui, agradecer porque tem tido resultados excelentes, né, realmente uma capilaridade muito grande, uma forma de comunicação muito assertiva frente aos municípios do nosso país, e dessa forma a gente tem conseguido, né, evoluir, seja, né, na conversa com municípios para explicar um pouquinho sobre o fundo, né, que o FIDIS e como que, né, a gente consegue apoiar os municípios nessa jornada, né, de estruturação de PPPs e concessões, mas como também, enfim, questão de relacionamento, então novamente quero agradecer a FNP, e antes aqui de iniciar a apresentação, né, conforme antecipado aqui pela Larissa, a gente tem aqui, enfim, uma pessoa muito importante aqui do fundo, né, que acompanha a nossa jornada desde o início, um conselheiro do nosso fundo, que é o Alexandre Carneiro, aqui representando o PPI. Antes de iniciar aqui, falar um pouquinho sobre, né, sobre o chamamento per si, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Alexandre para, enfim, né, sobre a ótica aqui da política pública do governo federal, explicar um pouquinho desse movimento, né, o que é o FIDIS e como que esse chamamento aqui está aderente à política pública do governo federal. Por favor, Alexandre, obrigado aí pela presença. E Letícia também, que eu vi aqui, né, obrigado pelo apoio de sempre. Bom, obrigado, Gustavo. Obrigado, Larissa. Novamente aí um- uma ação muito importante para o governo federal, né? E a gente tem atuado em diversas frentes aqui no PPI, né? Me apresentando, né? Sou Alexandre Carneiro, estou aqui como assessor do secretário especial Marcos Cavalcante no programa de parcerias de investimentos da Casa Civil. E, bom, a gente trata de todos os programas aqui que tratam de parceria com o setor privado, né? Então a gente sabe que lacuna de investimento em infraestrutura no Brasil não é novidade para ninguém aqui. Isso é algo que já é histórico, né, há muitos anos, e olhando para frente a gente vê que arranjos aí de concessão em PPPs serão cada vez mais necessários para preencher essa lacuna, e eu acho que aí o FIDIS entra nessa lógica de que o governo identificou isso, identificou a necessidade de termos novas fábricas, né, para estruturar projetos, essa demanda que vai ser crescente, e o FIDIS se encaixa perfeitamente nisso. Então, olhando só para a carteira aqui do PPI, para dar só alguns números, né, desde 2023, tivemos mais de 100 projetos, só na carteira prioritária do PPI, mais de 100 projetos concedidos, mais de 250 bilhões de investimentos contratados. E, olhando para frente, a gente vê exatamente isso que a gente chama aqui de um novo ciclo de PPPs, em que a infraestrutura social terá cada vez mais um papel mais relevante, né? Então, ele vai atuar cada vez mais aí, crescendo nesse esse share aí do quanto que vai ter de infraestrutura social. E, obviamente, esse edital aí endereça um pouco essa questão de estruturar novos projetos na área de saúde. Então, o FIDIS, só para dar um passo atrás aí, né, explicar um pouco do FIDIS, a atuação do governo desde a origem do FIDIS, né, ele é um fundo criado por lei, né, inclusive foi incluído aí como uma medida institucional do novo PAC, né, como uma das medidas institucionais do PAC. Então, ele é um fundo que já está em fase operacional, né? Já estrutura alguns projetos, né? O Gustavo talvez fale um pouco mais para frente aí. E está aí na prospecção de novos projetos. E esse edital de chamamento faz parte dessas iniciativas de prospecção de projetos em um setor que, inclusive, é setor prioritário pelo fundo, né? O fundo, ele não tem limitação de setores e de áreas, mas ele tem ali a prioridade, né, para alguns setores e algumas regiões do Brasil. Então, basicamente, para passar de volta para o Gustavo, a gente tem uma política pública sendo executada de uma forma inovadora, né? Ou seja, ao invés de você ter tudo feito pelo governo, pelo poder público, né? Você tem
que a gente brinca aqui, né? Quase como uma PPP para fomentar PPPs, né? Ou seja, você tem um conselho público, como o Gustavo disse, que eu faço parte aqui no PPI, em conjunto com o Cleiton, que também tem a participação de outros 3 ministérios aqui do governo federal, né? Que passa as diretrizes e aí a 20 Compass, né, é a gestora privada que aí atua realmente, efetivamente na atuação, na execução dessas diretrizes que são emanadas aí pelo Conselho. Então é um modelo é uma política pública de uma forma muito inovadora, é um projeto que a gente apoia bastante aqui no governo federal. E temos certeza aí, né, que os municípios aí que aderirem, né, terão aí projetos estruturados de forma rápida, né, veloz e com alta qualidade. Então, basicamente, para complementando aquelas já existentes, que você já conhece, né, o FEP Caixa, o BNDES, e atuando dessa forma inovadora. Bom, passo de volta aí, Gustavo, para você explicar aí os detalhes exatamente desse chamamento e as expectativas aí de prazo e tudo mais. Obrigado pela abertura da palavra. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado aí pela apresentação do fundo. Eu vou começar a dividir aqui uma apresentação, tá? E aqui, né, eu não vou fazer essa apresentação sozinho. Estou aqui, queria agradecer muito a presença do Lucas Filardi, representando aqui, né, a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte. Ele vai trazer aqui alguns casos práticos para a gente, né, de sucesso. Então, muito obrigado aí, Lucas, novamente, por essa parceria aqui de poder, né, compartilhar com todos os municípios do Brasil essa experiência positiva, né, nesse setor de saúde, que muitos pensam que é um movimento novo, mas enfim, já tem aí décadas, né, que vocês têm essa possibilidade de observar PPPs de saúde acontecendo no Brasil. Então, o Lucas vai trazer aqui um pouquinho de cor ao longo da apresentação. Né, a 20 também não está sozinha nessa jornada aqui do FIDIS, a gente também conta com a consultoria da Ernst Young, tá, e o Antônio Alvarenga está aqui junto com o Vitor Fotolan representando também a Ernst Young, e vocês vão explicar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho aqui, vocês vão entender um pouquinho sobre, né, o papel da EY aqui nesse processo. Então, eu inicio agora aqui o compartilhamento dessa apresentação, que tudo que a gente falou aqui de antemão vai ficar um pouquinho mais claro para todos, tá? Primeiro, rapidamente, e o Alexandre já, enfim, falou praticamente tudo aqui que está no slide, mas com um pouquinho de ilustração, tá? Então, esse é o primeiro fundo com capital da União e gestão privada discricionária, né? Então, a gente tem aqui, né, os pontos positivos dessa gestão privada. O que a gente busca é velocidade, tá? Então, velocidade de contratação é uma coisa, por exemplo, que a gente já vem executando aqui no âmbito da estruturação de projetos, né? Lembrando que o fundo ele conta aí com cerca de R$ 1 bilhão de capital disponível para financiar as contratações que são inerentes aqui a qualquer projeto de estruturação. Tá? Obviamente que, embora a gente tenha aqui esse papel, né, de agilidade, e aí, basicamente por uma natureza privada aqui da empresa, né, que eu trabalho, e principalmente do fundo, tá? Mas todo esse processo ele é orquestrado e supervisionado pelo governo federal através de um conselho interministrativo, né? Então tem aqui, o Alexandre está representando, né, o PPI, aqui, né, Casa Civil, também tem membros do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, MDR, Ministério da Fazenda, Planejamento e Orçamento, enfim, esses 4 ministérios fazem aqui as políticas necessárias para que, né, eu como gestor, e obviamente junto com a EY e a Apex, que é a administradora do fundo, né, nessa estrutura que você consegue ver aqui na parte direita do slide, logo abaixo, então a gente executa essa política pública, tá? Então, por exemplo, né, só para trazer, eu acho que isso aqui fica bem claro em relação a como que a gente atua nessa parte de estruturação. Então, quando eu faço a contratação de consultorias especializadas, né, na parte de engenharia, na parte, enfim, jurídica, regulatória e por aí vai, né, eu sigo todo um procedimento que existe uma política de seleção de instituições estruturadoras, né, que é o nome dado aqui, essas consultorias e escritórios que nos ajudam no âmbito dessa estruturação. Então, eu sigo essa política e, ao final de cada contratação, antes de assinar o contrato, né, com as consultorias, eu preciso passar por uma auditoria específica em cada processo, qual ela irá observar, né, a política pública, ou seja, o estatuto do fundo e as políticas de seleção de projetos, enfim, seleção de instituições estruturadoras, né, que são aprovadas por esse conselho e, por último, pelo nosso cotista, né, que é o governo federal representado pela PGFN. Então, vai olhar aqui exatamente o procedimento, o que a gente fez com as evidências e, com isso, né, dá parecer positivo ou não, e somente com parecer positivo que a gente faz a contratação dessas consultorias. Tá? Então, é um processo robusto, embora, obviamente, com essa robustez, a gente consegue executar aqui
todo o ciclo de contratações, né, da famosa RFP que a gente fala no mercado, em cerca de 60 dias, tá? Então, isso só para demonstrar, em média, a gente tem observado aí cerca de 6 a 8 meses, né, que esse processo tem levado aí no âmbito de uma estruturação tradicional, tá? Então, só para trazer um pouquinho aqui do que é o fundo e como é que é a governança dele, tá? E além dessa possibilidade de estruturar novos projetos, né? A gente está falando aqui, vai entrar um pouco mais de detalhes sobre o chamamento público, né? Aqui focado em saúde. A gente também, e aí recém-aprovada a política de instrumentos garantidores em 6 de agosto desse ano. Então, desde então, a gente também tem a possibilidade de poder atuar nessa frente de garantias também, que especificamente nesse setor de saúde é algo muito importante. Tá? A gente tem aqui essa ambição e a gente fará isso, tá, com os projetos que vierem a ser selecionados, de criar garantias adicionais a esses projetos, tá? Considerando também o capital do fundo aqui, como eu falei, de cerca de R$ 1 bilhão. Então, é uma solução completa aqui, né, para PPPs, e em saúde especial também tem, né, essa potencialidade adicional de utilizar desses instrumentos garantidores. Então, é dessa forma aqui que o FIDIS nasce, né, e parte aqui para que seja mais uma solução do governo federal para a estruturação de novas PPPs e concessões. Como bem apontado também aqui pelo Alexandre, e passando rapidamente, né, a gente tem setores prioritários, tá? Obviamente, não obviamente, mas enfim, a gente também pode atuar em outros setores, tá? Mas esses são os prioritários do fundo. Então, quando, né, a gente começar a ocupar mais a alocação desse capital do fundo com projetos, né, a gente deverá observar a concentração dessa alocação nos setores que estão em tela, né, e está marcado aqui em negrito, né, o setor de infraestrutura social, saúde. Então, é um setor prioritário, tá? E da mesma forma, a gente também tem priorização de regiões para investimento, tá? Ou seja, né, a gente deverá priorizar investimentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá? Entretanto, né, enfim, isso todos que não são né, que são da região Sul e Sudeste podem ficar tranquilos. A gente também pode atuar nas regiões Sul e Sudeste, mas observando, né, obviamente, essa questão de alocação, que hoje, né, é um fundo aí que faz um ano, tá? E dado o montante de capital, a gente não tem nenhuma restrição nesse momento de alocar projetos em regiões sul ou sudeste, tá? Um pouquinho mais de informação do fundo, tem aqui o nosso site, né, que está posto aqui na tela aqui embaixo, que é o www.fidis.com.br, tá? Obviamente a gente também está à disposição, enfim, tem o nosso e-mail que é o contato@fidis.com.br, mas aqui o foco principal é a gente falar realmente desse chamamento de PPP de saúde, né, que é o primeiro do Brasil, e a gente planeja aqui criar um pipeline de oportunidade muito grande para que a gente consiga consolidar esse setor que já vem crescendo bastante no país, tá? Vocês devem ter observado, sejam projetos do governo federal, enfim, governos municipais ou estaduais, né? Mas tem muita coisa acontecendo nesse setor e a gente identificou aqui o formato que a gente tem de ideal para que tenha ainda mais projetos, né? E tanto aumento de atratividade, seja pelo lado público, né, que é o nosso objetivo aqui inicial, mas também, né, para o lado do privado, para que a gente consiga formar as três letrinhas da PPP, né? Ou seja, tendo o interesse do privado e do público nesse projeto, a gente entende que sim, tem, né, dos dois lados. Dessa forma, a gente consegue criar o que um dia foi uma conversa para o setor de iluminação pública, né? Quem não recorda aí, né, no início ali dos anos 2015, 2010, etc., né, poucos projetos de IP que hoje, né, inclusive o nosso parceiro aí, o FEP Caixa, né, já realiza diversos projetos de IP. Então é dessa forma que a gente olha para frente para o setor de saúde com diversos projetos, não somente, obviamente, né, aumentando aqui o volume de PPPs, mas principalmente beneficiando não somente o usuário do Sistema Único de Saúde, tá? Mas também, né, todos os médicos, né, profissionais de saúde que também utilizam essa infraestrutura e também sofrem, né, quando ela não está, enfim, sendo oferecida de forma adequada. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Antônio Alvarenga, que vai explicar um pouquinho no detalhe aqui sobre esse novo chamamento que a gente está lançando sobre saúde. Por favor, Antônio. Boa tarde a todos. Acho que primeiro só agradecer a todos, né? Acho que a equipe da FNP, né? Acho que para possibilitar, né? Acho que no âmbito do FIDIS a gente trazer essa divulgação aqui para todos que estão presentes, né? Nessa reunião, também a equipe aí do governo federal, né? Acho que aqui na figura do PPI, do Alexandre, que também que vem apoiando também o PPI aqui no desenvolvimento de todas as atividades aqui no âmbito da atuação do fundo, né? Eu vou falar aqui brevemente, né, só para dar um contexto geral em relação ao contexto, né, histórico aí de PPPs.
Depois eu passo a palavra para o Lucas também, que ele vai trazer um pouco mais aí do caso completo, né, que a gente tem no município de Belo Horizonte. Então, acho que não é apenas aqui apresentar uma ideia, mas acho que um resultado já completo, né, de muitos anos aí já sendo implementados no município de Belo Horizonte. E depois a gente fala especificamente aí de informações sobre esse chamamento. Quando a gente fala, eu acho que muito o desafio que existe hoje aí para os municípios brasileiros, né? Então, acho que até esse o objetivo aqui de se realizar esse chamamento, que a gente fala que o serviço, né, de saúde, né, prestados ali a maior parte da população brasileira, né, que depende do serviço gratuito, né, ofertado através do SUS, né, tem muitos desafios. A gente fala muitas situações de infraestrutura precárias, né, a gente fala assim, infraestruturas de unidades de saúde que não atendem requisitos mínimos de acessibilidade, até a própria segurança, né, para os pacientes que estão ali sendo atendidos ou internados, no caso de unidades hospitalares. Então, a gente fala que esse desafio, né, dessa infraestrutura impacta muito no serviço assistencial que é prestado aí pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, né? E da mesma forma que a gente vai falar aqui de um escopo para esse chamamento, para PPPs, voltado para os serviços não assistenciais, o que a gente chama comumente da bata cinza, sem dúvida, né? Quando a gente pensa ali no serviço de limpeza hospitalar, né? Na limpeza de um leito, né? A toca ali do enxoval, sem dúvida, isso impacta no giro de leito, isso impacta na prestação dos serviços assistenciais também à população. Então, isso tudo, né? Toda essa parte também de infraestrutura, de serviços não assistenciais, dessa Bata Ciência, que é uma área de apoio ao assistencial, ela impacta diretamente ali o serviço prestado à população. E a gente coloca que não é apenas uma questão da infraestrutura precária, mas a gente fala também muitos equipamentos desatualizados. A gente já vivenciou em visitas em unidades, a gente vê parte de hospitais, às vezes sala cirúrgica que está fechada, sem funcionamento, porque o ar-condicionado não está adequadamente funcionando, não teve ali a manutenção preventiva daquele ar-condicionado. E mais desafiador ainda quando a gente vai falar de equipamentos, né, complexos, equipamentos médicos hospitalares, a gente pensa em equipamentos de imagem, que eles não estão devidamente atualizados, né? Isso também dificulta, né, o prognóstico, toda a prescrição ali, o tratamento, né, dos casos clínicos pela equipe médica, né, pela bata branca. E, consequentemente, né, o último ponto aqui desse slide, mas em relação à dificuldade por parte dos municípios, né? Hoje o município vai fazer a contratação ali para uma unidade hospitalar, né, para uma unidade de saúde, tem que contratar uma empresa para fazer a limpeza, uma empresa para fazer ali a alimentação, uma empresa para fazer a lavanderia, para manutenção predial, para manutenção da engenharia clínica. Então, a gente vê a diversidade de contratos, né, de termos de referência, editais, licitações que o município precisa fazer para gerir uma única unidade, né? Então a gente fala que a PVP também traz essa solução aí de, em um único contrato, abranger todos esses serviços. E é um pouco, acho que a gente vai trazer aqui no slide seguinte, né, um comparativo aqui do modelo de PPP, né, que se pensa aqui para esses projetos. Então, o objetivo aqui, né, é focar na prestação dos serviços não assistenciais, a Batacins, transferir esses serviços apenas serviços de apoio à iniciativa privada, continuando ali, né, o ente público realizando toda a fiscalização e gestão desses contratos. Então, aquela frase comum, né, que se fala muito de privatização, aqui não é um projeto de privatização, é uma concessão por um prazo determinado, que após o prazo desse contrato, todos esses ativos, bens reversíveis, são revertidos ao poder concedente, ao próprio município. Então, toda a infraestrutura que foi construída, os equipamentos que foram instalados, são itens, né, ativos do município, durante todo esse prazo do contrato, então são revertidos ao município, né, ao final aí do contrato. Então, a gente não tem aqui uma privatização, né, uma concessão por prazo determinado, os serviços continuam sendo 100% gratuitos prestados através do SUS para a população. E no final das contas, um projeto de PPP, as características é um contrato administrativo. Só que ao invés do município ter múltiplos contratos, né, como é na situação atual, é um único contrato com uma empresa que consolida todos esses serviços, né? A empresa contratada, a concessionária, é escolhida por meio de licitação pública, né? A gente tem uma legislação específica, né, para PPPs no Brasil, né, desde 2004, né? Mas de forma subsidiária também se aplica a lei de licitações, né? A nova lei no contexto atual, né, 1433. Então, essa concessionária, essa empresa contratada, vai ser responsável por todos os investimentos e a prestação dos serviços não assistenciais por um prazo que vai ser determinado para esse contrato. Conforme lei, pode variar de 5 a 35 anos. No setor de saúde, especificamente, a gente vê o caso mais comum de 20 a 30 anos, né, a maioria dos contratos nessa faixa. Então, o município, né, o ente público, ele continua atuando ali em todo o planejamento, gestão, fiscalização dos serviços não essenciais e na prestação dos serviços essenciais, né, da Bata Branca.
E aqui o destaque é que é um contrato muito focado em resultados, né? Então, acho que assim, uma questão simples, né? Não se cobra ali quantos profissionais de limpeza a concessionária tem que disponibilizar. Se cobra um nível de serviço, que determinados serviços de manutenção, de limpeza preventiva tem que ser cumprida, a limpeza ali corretiva, né, quando a gente pensa em limpeza terminal, né, em relação ao leito. Então, são determinados procedimentos que são cobrados em relação à eficiência do serviço prestado e não necessariamente a quantidade de mão de obra, né, e a remuneração da empresa diretamente impactada aí por esses parâmetros, por esses resultados aferidos periodicamente aí ao longo da gestão do contrato. No slide seguinte, eu acho que é um pouco do resumo do que eu já vim comentando aqui nos slides anteriores. Então, o que a gente vê de impacto positivos, né, para os serviços assistenciais em virtude de um contrato de PPP, né, que traz essa melhoria aí nos serviços de apoio, né? Então, a gente está falando de uma infraestrutura aqui moderna, seja a construção de novas unidades ou também a reforma e ou ampliação de unidades existentes. Tem esse aproveitamento aí das sinergias, como eu comentei, né? Múltiplos contatos que são concentrados em um único contato, né? Então, há aqui um ganho de escala, né? Maior eficiência operacional. O ente público, né, ele se desonera dessas atividades operacionais, né? Então, o ente público hoje ele tem que fazer múltiplas licitações, né? No mínimo, né, a cada 5 anos. Você está falando aqui de uma única licitação que vai ter uma duração aí de 20, 30 anos, né? Então, sem dúvida, o ente público ele vai conseguir alocar sua equipe para focar mais na gestão efetiva desse contrato, né? E não em muitos procedimentos administrativos internos. Como eu comentei, tem um total alinhamento de incentivos aqui entre o desempenho da funcionária e a remuneração que ela vai receber, ela sendo diretamente penalizada na contraprestação mensal que ela recebe ali, caso tenha qualquer descumprimento contratual em relação às metas estabelecidas. Diversos riscos, né, que normalmente são alocados, são mantidos, né, sob a alocação ali do ente público, né, do poder concedente. No contrato de PVP, eles são alocados à iniciativa privada, né, questões de variações de preço, variações cambiais, por exemplo. E no final a gente fala que o ente público ele se financia nesse parceiro privado, né? Porque todo o volume de investimentos para construção, reforma ou ampliação daquela unidade de saúde não precisa ser desembolsado pelo ente público no curto prazo, né? Esse pagamento é diluído aí ao longo de todo o prazo do contrato. Então, esse é um resumo dessa parte de vantagens. E aqui o escopo, né, que a gente coloca aqui para esses projetos, né? Acho que isso até trazendo aqui não apenas uma visão aqui, acho que no âmbito da atuação do FIDIS, mas também o que a gente está verificando aí de boas práticas em outros projetos que vêm sendo também estruturados no setor, né? Então, a ideia aqui é colocar sob responsabilidade do privado, né, da concessionária, os serviços não assistenciais, conforme eu já comentei, né, a bata cinza. Então, se a gente pensar todos aqueles serviços de apoio, né, em uma unidade de saúde, desde portaria, recepção, vigilância, todo o serviço de limpeza e conservação, a parte de manutenção predial, a engenharia clínica, toda a parte ali também de utilidades, né, água, energia, gás, a parte de lavanderia, né, e fornecimento também de enxoval, a parte de alimentação e nutrição, né, hospitalar, no caso, e toda a parte também de tecnologia da informação, né, o fornecimento ali de sistemas, a prestação desse serviço. Então, esse pacote todo colocando ali sob responsabilidade do parceiro privado. E o que é mantido com o ente público, né, que a gente coloca, é os serviços assistenciais, a bata cinza. Então, toda a contratação, né, remuneração associada ali à equipe, né, assistencial, à equipe médica, à equipe de enfermagem, isso sendo mantido sob responsabilidade do ente público. Os serviços administrativos ali para a gestão assistencial, então, como o faturamento junto aos SUSes também continua com o ente público. E um ponto aqui também, que a maior parte dos projetos a gente vê isso mantido com o ente público também, toda a parte ali de aquisição de materiais e medicamentos hospitalares, né? Isso aqui muito em virtude, às vezes, o ente público comprar para uma rede maior, ter problemas ali de adesão de atos. A gente sabe também a variação de alguns insumos específicos que trazem risco também uma alocação dessa aquisição de materiais e medicamentos dentro do âmbito de uma PPP. Então, esse é o escopo padrão que a gente coloca aqui. E na parte final desse slide, a gente coloca aí algumas variáveis, isso para ser discutido durante a estruturação do projeto junto ao ente público, com as consultorias também atuarem ali no âmbito do projeto, né? Que a gente vê boa parte desses serviços, né, desses 4 serviços aqui, já sendo incorporados em alguns projetos de PPP, mas não necessariamente em todos. Então a gente coloca isso daqui como um ponto talvez de variação, não que os demais itens não possam também ter uma variação em relação ao escopo, no final das contas o ente público ele é o
o tomador de decisão, né, em relação ao escopo do projeto. Então, até uns itens acima que eu comentei poderiam também ser alterados, mas a gente só dá um destaque a mais esses quatro aqui que a gente vê uma variação maior em relação a projetos recentes, né? A parte ali da gestão logística da farmácia, do almoxarifado, o transporte de pacientes, serviços ali de ambulância e outros tipos de transporte também que são necessários em algumas unidades de saúde. A operação, né, a prestação ali dos serviços na central de esterilização também, na CME, naquela unidade hospitalar. E um último ponto aqui que a gente coloca que são os serviços de exames laboratoriais e de imagem, que ele entra ali no limiar, né? Que o jargão aqui, né? Está chamando ele de bata verde, né? Que é um mix ali entre a bata branca e a bata cinza, que ele tem profissionais médicos envolvidos, né, médicos radiologistas, temos ali técnicos em radiologia também, mas ele não é o serviço final, não é o cuidado final ao paciente, porque toda a prescrição de exames, a análise final em relação ao caso clínico de cada paciente, isso continua com o poder concedente. Então a gente coloca aqui essa parte também de exames laboratoriais, de imagem, que muitos hoje, entes públicos, a gente já está vendo a terceirização desse serviço, né? Talvez só o serviço de laudagem, só o serviço de exame de análise clínica sendo processado externamente. Então, novamente, colocando isso também aqui como uma opção aí para discussão e decisão pelo ente público, caso seja de interesse incluir no escopo da PVP. Então, essa é a visão geral aqui que a gente coloca em relação ao escopo. No slide seguinte, eu vou falar brevemente, mas aí na sequência eu vou passar para o Lucas, né, do município de Belo Horizonte, para trazer um pouco do contexto, da experiência prática ali, né, de projetos de Belo Horizonte, mas o que que a gente coloca aqui alguns casos de sucesso, né, que a gente vê no setor de saúde. Em relação à atenção primária, né, que acho que é um dos focos aqui também desse chamamento, a gente tem basicamente um caso de sucesso no Brasil, que é o caso de Belo Horizonte, que o Lucas vai comentar melhor para nós aqui, que está desde 2019, né, com a assinatura desse contrato e unidades sendo entregues aí. A cada momento que se passa, a gente vê notícia em relação a uma nova unidade de saúde sendo entregue ali para atenção primária em Belo Horizonte. Belo Horizonte também temos um projeto já esse mais antigo, mais maduro ainda, há cerca de 10 anos, né? Hospital Metropolitano, Célio de Castro. E a gente tem também aqui outros projetos, outros casos de sucesso, né, como um exemplo em caso de São Paulo, né, que foram hospitais regionais, né, de São José dos Campos, Hospital da Mulher, né, o Pérola Byton, lá em São Paulo, Hospital Regional de Sorocaba também, então feitos aí no âmbito ali da gestão do Estado de São Paulo. E temos três casos aqui de destaque também na Bahia, né, acho que muitos do que acompanham o setor, que têm interesse em estruturar uma PPP no setor de saúde, acabam visitando algum dessas 8 experiências aqui, né. Na Bahia, a gente tem lá três projetos: o Hospital do Subúrbio, que é um projeto desde 2010, né, completou recentemente aí 15 anos. Ele foi feito no modelo completo, né, incluindo a prestação dos serviços da Bata Branca pela iniciativa privada. E também ali o Instituto Couto Maia, esse no modelo ali da prestação dos serviços Bata Cinza pela concessionária. E o último aqui para comentar o diagnóstico por imagem, né, que ele é um modelo um pouco diferente, né, em relação aos demais, que não é uma unidade de saúde por completo, né, mas apenas ali o setor de diagnóstico por imagem, né, de cada uma dessas unidades ali que é prestado também por um parceiro privado. Então acho que é isso, só dando uma visão bem rápida aqui desses 8 projetos, passar a palavra para o Lucas aí, que acho que ele vai trazer um pouco mais aí dos casos práticos que a gente tem aí do município de Belo Horizonte. Obrigado, Antônio. Desculpa, Lucas. Fala, Larissa, Antes pode falar. da gente passar para o Lucas, acho importante a gente colocar uma PPP que pouquíssimas pessoas falam, né? E poucos até conhecem, que é do Centro de Material Esterilizado de Manaus. Então, existe uma PPP, né, no estado do Amazonas, que é de serviço de material esterilizado do governo do estado, que atende as unidades básicas de saúde, e é uma PPP muito interessante. A maioria das vezes a gente não fala, né? A gente conhece as outras PPPs, essas que foi apresentado agora, né? E principalmente a gente fala muito das PPPs de Belo Horizonte, né, Lucas? Então a gente tem um orgulho de te ter aqui no fórum, também como membro do nosso fórum, né? Atuante na diretoria conosco, de ouvir tanto sobre as questões da atenção primária, sobre o Hospital Célio de Castro. Então, fico muito agradecida de estar conosco aqui, de poder trocar essa experiência com a gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu ia já introduzir comentando justamente isso, que para mim eu já estou aqui em casa, já estaria aqui e fico ainda mais feliz
pelo convite aí do Gustavo e Alexandre, Antônio, todos vocês que me chamaram para poder dar esse testemunho, né? Eu acho que é o mais importante aqui, um testemunho prático de quem está à frente hoje da gestão desses dois contratos, então, de PPPs em saúde que a gente tem aqui em Belo Horizonte, contratos muito antigos e, ao mesmo tempo, contratos que se provaram aí pelo próprio tempo e pela história como bons contratos, bons projetos, e quem sabe, então, inspirar e reforçar vocês aí, demais municípios que estão conosco hoje, da oportunidade única que é realmente esse edital que o FIDIS abriu, e mais do que isso, a oportunidade única de construir, de fato, um projeto de PPP em saúde para os municípios e demais entes aqui que podem participar desse chamamento. Então, para começar falando primeiro do nosso caso, aí, que talvez é o mais famoso mesmo, né, que é o caso da atenção primária. Ele é pioneiro nesse modelo aí no país. Hoje a gente tem então esse contrato, como o Antônio passou, a data de eficácia é de 2019, então foi quando começou as obras de fato. Mas esse contrato ele começou a modelagem lá atrás, ali nos anos de 2010, 2011. O contrato em si é assinado em 2016. E basicamente então é o contrato que hoje prevê a construção e reforma dessas 69 unidades e também uma CME e um laboratório, uma central de materiais de esterilização e um laboratório central também. O parceiro privado ele fica com essa responsabilidade aí da construção e da reforma, da manutenção e desses serviços não assistenciais de apoio, né? Limpeza, segurança, alimentação, enfim. E por outro lado, a prefeitura a gente fala que ela fica com o que ela sabe fazer de melhor, que é o atendimento assistencial. Atendimento 100% SUS, com profissionais diretamente contratados pela prefeitura em todas essas unidades. Hoje a gente está com 69 unidades no escopo, algumas em obras, 57 unidades em operação e realmente se provou um contrato fantástico. Pode passar, por favor. Aí eu gosto de destacar alguns diferenciais. Primeira coisa que eu falo, PPP, ela é como se fosse um casamento ali. Olha que eu ouso falar isso dos meus 27, quase 28 anos, mas ela é como se fosse um casamento que a gente não escolheu o nosso noivo, né, a nossa noiva, foi uma licitação naturalmente, mas que a gente tem que manter, porque o divórcio, sobretudo nesse casamento, ele é muito custoso. Essa metáfora a gente brinca, né, não só eu, várias pessoas brincam, mas é uma metáfora que funciona. E aí a primeira coisa, então, que BH aprendeu para poder moldar e trabalhar melhor essa noção e esse casamento muito duradouro que a gente vai ter até 2039, pelo menos, porque esse contrato ele também pode ser prorrogado por mais 15 anos, além de 2039, é de ter uma equipe ali dentro da Secretaria de Saúde para fazer a gestão e fiscalização dos contratos. Esse ponto foi um ponto-chave que o Belo Horizonte aprendeu. A gente tem, por exemplo, a PBH Ativos, hoje em BH, que é uma empresa muito importante também, uma empresa pública do município, que atua no papel ali de estruturação e também como garantidor e consultoria técnica, mas a gestão, de fato, do contrato fica com a secretaria. Então, isso fica aí como um primeiro grande aprendizado. E aí o projeto em si teve algumas inovações e alguns pontos também que a gente entendeu que foram necessários lá atrás, nessa fase ainda de modelagem, para ele poder rodar melhor. Então, a primeira coisa foi um conceito arquitetônico inovador e padronizado. Esse conceito, ele traz uma padronização visual e facilita a própria acessibilidade e reconhecimento, né, aceitação, pertencimento da população sobre aquelas unidades. Então, hoje, as nossas unidades da PPP são as casinhas, o Centro de Saúde em formato de casinha, que toda a população rapidamente reconhece aí, dessas 57 que já estão em operação e mesmo das vindouras também. Então, isso foi um primeiro ponto, além de trazer um conceito também que permite aí, um conceito que hoje já está um pouco mais difundido, mas que na época de fato foi uma grande inovação também, que é o steel frame, né? Uma forma que você garante ali segurança, maleabilidade da infraestrutura e principalmente uma construção rápida e segura. Então, hoje a gente tem as unidades sendo entregues em até um ano, o que é um tempo aí muito bom para os municípios. A gente vê algumas obras que às vezes levam 2, 3, 5 anos. Isso quando elas chegam a terminar, esse é um ponto muito importante da PPP. E que aqui a gente adotou, então, o tempo máximo é de um ano, mas quando a gente olha a média de tempo construtivo dessas 57 unidades que a gente já tem girado ali em torno de 10 meses, 9 meses até as primeiras unidades, mostrando que, de fato, esse conceito arquitetônico ele tem uma vantagem muito grande envolvida. Um segundo ponto é a adequação normativa, né? A gente sabe que a gente precisa ter, e sobretudo num contrato como esse, um contrato longo, uma segurança normativa muito grande. Então, eu tenho ali já prevista toda a responsabilização do parceiro privado, tanto sobre esse projeto,
mas durante a execução também, de se adequar constantemente às eventuais normas do nosso setor, principalmente às normas sanitárias, enfim. A gente tem comitês de governança, esse é um ponto também muito chave, até no dia quando a gente teve muito recentemente o PPI, estou vendo aí a Letícia, eu tive que sair rapidinho porque a gente tem algumas reuniões de comitês já estabelecidas que são também uma forma de acompanhar o funcionamento, a operação e a relação desse contrato, a relação entre o poder concedente e a concessionária. Então a gente estabeleceu esses comitês internos aqui e o próprio município também tem um comitê, que é o CGP, o Conselho Gestor de Parceria do Município. É um órgão que foi criado por lei no município, tem um decreto que regulamenta. O próprio prefeito participa desse comitê, mostrando aí um reconhecimento também e a importância, né, que Belo Horizonte dá para esse tema das parcerias. A questão das equipes eu acabei já adiantando, mas realmente é um ponto que a gente entende como chave, e aí eu puxo até uma fala interessante do Antônio, né? Um dos ganhos que a gente tem com a PPP é justamente a simplificação de processo. Então, quando vocês pensam que estamos com vários municípios, todos, cada um com a sua experiência, desses inúmeros contratos que a gente teria que celebrar, inúmeros procedimentos licitatórios, enfim, e que naturalmente envolveriam também uma equipe ou várias pessoas direto ou indiretamente participando, hoje a gente tem para acompanhar esses dois contratos dentro da Secretaria de Saúde uma equipe de 5 pessoas. Então, é uma equipe realmente reduzida e que dá conta do recado com tranquilidade. É lógico que nós temos atores indiretos dentro da própria secretaria, atores externos, como eu citei, por exemplo, a PBH Ativos, mas mostra que, de fato, a PPP ela simplifica muito desse processo burocrático que a gente tem enquanto administração pública. E, por fim, outro diferencial também que eu destaco desse nosso projeto da primária é a remuneração variável da concessionária, baseada em performance nos indicadores que a gente também tem previstos no contrato de disponibilidade e desempenho. Isso é uma forma que eu tenho de dentro da PPP, né, de forçar o meu parceiro privado, a minha concessionária, a sempre formar da melhor forma possível, a sempre entregar o serviço da melhor forma possível, porque isso afeta diretamente o que ela vai receber de remuneração, inclusive, que é algo que a gente normalmente não vê também nos contratos, via de regra, celebrados pela administração. Então, fica aí também como um diferencial das PPPs, não só em Belo Horizonte, mas como realmente uma prática muito adotada. A íntegra desse nosso contrato da atenção primária, ela fica disponível na internet, está aí o link, a apresentação deve ser compartilhada com vocês, vocês vão poder acessar, e a gente fica inteiramente disponível também. Recebemos muitas visitas, esse ano a gente já recebeu 12 comitivas institucionais aí de outros municípios para conhecer o modelo de perto, conhecer as unidades, trocar uma ideia mais detalhada, com calma, porque a ideia aqui realmente é fazer essa apresentação panorâmica e muito mais nessa linha do testemunho e dessa oportunidade para vocês. Pode passar, por favor? Agora vamos falar do hospital. O hospital ele foi a nossa primeira PPP. Então, como eu citei, a atenção primária, a gente assinou o contrato em 2016, concluiu ali a modelagem ainda, pouco antes disso, 2014. O hospital, por sua vez, eu brinco, nosso Hospital Metropolitano do Torcélio de Castro, o HMDC, eu brinco que ele é o primo mais novo do Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio da Bahia, que teve ali o seu contrato assinado pouco antes, né? A gente assinou isso do HMDC em 2012. Então, logo depois do Hospital do Subúrbio, aprendendo algumas coisas também ali, embora a modelagem tenha sido até concomitante à própria modelagem do Hospital do Subúrbio também. E é um grande orgulho esse hospital para nós. É um hospital com 460 leitos. Ele é o terceiro maior hospital que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Na época da pandemia, teve inclusive uma expansão, chegou a ser o segundo maior hospital em atendimento dos casos de Covid. E é um hospital que a gente tem hoje como uma retaguarda fundamental para atender a nossa rede metropolitana e acaba, inclusive, atendendo pacientes de outros municípios do nosso estado. A lógica aqui é muito semelhante, vou ficar até talvez redundante em algumas coisas, mas é um contrato também com prazo de 20 anos, nesse caso aí contados de 2015, então vai até 2035, estamos agora passando aí, acabamos de passar um pouco da metade do prazo desse contrato, e prorrogáveis também por mais 15 anos após 2035. Então também é um contrato muito longo, atendendo naturalmente a essa prática aí das nossas PPPs que a gente enxerga e que a própria lei determina de certa forma. As responsabilidades do parceiro privado também, no caso do hospital, elas perpassam de uma forma muito semelhante ali ao escopo da atenção primária, que o Antônio delineou muito bem, a questão da bata cinza. Então, a gente envolve aqui a própria parte de manutenção predial,
algumas questões de engenharia clínica, construção e aquisição de equipamentos médico-hospitalares e esses serviços de apoio ali para a operação do hospital, ou serviços não assistenciais, limpeza, segurança, alimentação, jardinagem e uma série de outros serviços para garantir esse funcionamento assistencial. E aí, por outro lado, aqui no HMDCC, a gente teve uma diferença também, que a responsabilidade da prefeitura naturalmente continua sendo esse atendimento 100% SUS, que é referência até a própria qualidade, o atendimento humanizado do hospital é uma grande referência. Eles têm uma página lá no Instagram do HMDCC, que muitas vezes, semana passada mesmo aconteceu, acaba viralizando por alguma situação ali que eles compartilham, mostrando que realmente é um atendimento muito diferenciado. E que, naturalmente, esse atendimento diferenciado, esse foco no atendimento, foco no cuidado humanizado, se dá, em parte, também por essa desoneração que o município acaba tendo de processos, fluxos operacionais, uma vez que ele celebra, então, esse contrato de PPP. Pode passar, por favor? Que aí, para poder falar um pouquinho, então, desses nossos diferenciais do projeto ali, especificamente do Hospital Metropolitano. Então, diferente da atenção primária, que eu comentei com vocês que os profissionais da assistência, eles ficam 100% contratados, né, são funcionários diretos do município. No caso do HMDCC, a prefeitura, na época, também adotou um modelo e criou, mediante lei, um serviço social autônomo, um SSA, para fazer a gestão assistencial desse hospital. Então, na prática, ali dentro do HMDCC hoje, a gente tem poucos profissionais que são diretamente contratados, né, profissionais efetivos da prefeitura, porque ou eu tenho uma parcela ali com a própria concessionária, no caso ali da Bata Cinza, e tem uma parcela de profissionais que são contratados por esse SSA HMDCC. Esse modelo também a gente sempre destaca porque também foi uma inovação à época e ao mesmo tempo se provou também como um modelo de muito sucesso. O SSA, naturalmente, tem suas diferenças de OS, a gente pode até conversar um pouquinho no espaço de perguntas, enfim, e se mostrou, de fato, como um modelo que a prefeitura não perde a autonomia e a gerência direta sobre esse serviço social autônomo, mas, por outro lado, tem ali as suas vantagens, inclusive em termos de personalidade jurídica. Temos comitês de governança, assim como temos no caso da PPP da atenção primária, nesse caso, inclusive, em alguns desses comitês envolvendo o próprio SSA enquanto ator fundamental nessa dinâmica aí do contrato da PPP e da operação do hospital como um todo. A questão da equipe eu acabei citando, e aí, para explicar um pouco melhor, eu fico na gestão dos dois contratos, e aí a gente tem na equipe uma subdivisão para acompanhamento, fiscalização dos dois contratos. Então, foi realmente uma opção de governança que a secretaria adotou e que se provou como uma boa estruturação. E temos também, nesse caso, uma remuneração variável da concessionária, nesse caso especificamente atrelada a 3 grupos de indicadores de disponibilidade, conformidade e desempenho. E também atrelado à taxa de ocupação do hospital, que no caso de hospitais é uma opção importante aí também de ser adotada para garantir que, naturalmente, a remuneração esteja atrelada diretamente à ocupação ou desocupação do hospital, conforme for. A íntegra também fica disponível publicamente aí na internet, está o link de acesso à íntegra do contrato, de todos os documentos, e também, no caso do HMDCC, está aí nosso e-mail. A gente recebe muitas comitivas visitando para conhecer esse modelo, conhecer a concessionária e, ao mesmo tempo, aprender um pouquinho também até dessa lógica diferenciada de uma dupla divisão, né? Então, eu tenho uma parte de serviços com a concessionária e a própria parte assistencial também via SSA, mas que não deixa de ser 100% SUS e da própria Prefeitura de Belo Horizonte também. Então, fica aqui novamente, né, o registro, a ideia é realmente uma passagem rápida sobre esses nossos 2 casos, na parte ali no final, como a Larissa colocou à disposição, até se tiverem dúvidas específicas dos nossos contratos, mas para reforçar, pessoal, que realmente é uma baita oportunidade esse edital, esse chamamento, para que vocês também repliquem e saibam de antemão que o PPP tem seus desafios, a gente naturalmente lida com alguns deles da melhor forma possível, mas, por outro lado, ela tem muitos ganhos. E, claro, é uma estruturação séria que tem que ser feita com responsabilidade, mas feito dessa forma, e, sobretudo, no caso desse chamamento em específico, com o acompanhamento da Ernst Young, que atua, inclusive, em um dos nossos 2 contratos, o contrato do hospital, como verificador independente, que é outra figura também que a gente tem nos nossos 2 contratos, que é a figura do VI.
Ernst Young faz esse papel em um deles. Então, vocês vão estar muito bem, com certeza, assessorados e, ao mesmo tempo, com esse apoio aí do próprio FIDIRS para poder fazer esse projeto que vocês propuserem, um projeto de sucesso, uma licitação de sucesso e, por fim, uma PPP de sucesso aí por muitos e muitos anos pela frente. Então, muito obrigado a todos. Obrigado novamente, Gustavo, pelo convite. Devolvo aí para você. Muito obrigado, Lucas, Lucas. Obrigado mesmo. desculpa, Oi, Larissa. Gustavo. A gente agradece, Lucas, e como profissional da saúde, acho que um ponto importante para quem está pensando fazer esse tipo de estruturação, né, os municípios que estão querendo entrar nesse processo de estruturação, tanto na atenção primária como na média e alta complexidade, no ramo hospitalar, é um ponto importante de se olhar esse modelo que tem no Célio de Castro, né, a questão de SSA, que é muito parecido, quando alguém for conversar, né, SSA, lembrem do que tem Sara Kubitschek, né, a lógica de SSA é a lógica do Sara, né, desde 1988, então é uma lógica única, é algo exclusivo, diferente. A proposta aqui do edital do FIDIRS não é incluir essa questão de bata branca, ou seja, não tem a questão assistencial, é uma lógica de bata cinza, é um processo que a grande parte dos municípios, principalmente na área de atenção primária, consegue fazer de uma forma muito tranquila, já que é de responsabilidade dos municípios, né? Está dentro lá da 8080 a questão da saúde na atenção primária, então os profissionais estão nesse escopo. Então, é mais tranquilo de se pensar, assim como a lógica da atenção de média e alta complexidade no ramo hospitalar, olhando a questão da bata cinza. Então, eu já comentei isso e reforço, né, a importância dos municípios se atentarem para uma estruturação adequada, com uma equipe adequada. Quero agradecer o Alexandre e a Lê, que estão aí. Desculpem que eu não tinha visto vocês antes. Eu estou no celular, então daí fica tudo muito pequenininho. Então, desculpem, são grandes parceiros. Só o fato de termos a PPI, né, tanto no nosso fórum, mas fazendo esses processos de apoio aos municípios, já é algo que tem um outro olhar, inclusive dos órgãos de controle. Então, quando a gente faz processos de estruturação com equipes que têm o aval do Ministério da Saúde, que tem o aval da própria Casa Civil através da PPI, existe um olhar diferenciado dos órgãos de controle. Então, o FIDIRS tem esse potencial de trazer uma estruturação mais qualificada para dentro dos municípios. De novo, né, a gente tirar os vendedores de sonho que viram pesadelo e sim ter uma equipe que tenha um olhar altamente qualificado. Um ponto importante que o Lucas falou é o verificador independente. Muitos municípios acabam não entendendo muito bem o papel desse outro ente, digamos assim, no contrato, e é fundamental na estruturação que se fale do verificador independente e principalmente da forma como esse VI vai ser contratado. Então, a equipe aqui da Frente Nacional dos Prefeitos do Fórum também está 100% à disposição para trocar ideias. Toda essa gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu acho que tem algumas perguntas ali que o pessoal consegue responder. Então, falando em financiamento, acho que isso é uma certa dúvida, né? O pessoal meio que entende de uma forma equivocada um pouco a questão da estruturação. Gustavo, acho que é importante esclarecer para o pessoal o que é uma estruturação de PPP, o que é um financiamento. Não é simplesmente pedir o dinheiro para fazer a obra, né? Então, é um processo um tanto quanto diferente o processo de estruturação e do edital, que eu acho que é importante frisar, se foi essa a pergunta do colega que colocou ali. Então, Gustavo, por favor. Que eles perguntam Não, sobre bacana. capital. A gente tem aqui, no final a gente responde aquilo que tem na parte de apresentação aqui. Eu acho que você tocou em alguns pontos importantes que eu queria reforçar, só para deixar claro que a gente não está inventando a roda aqui. Tá? Em que sentido, né? Toda essa conversa, ela se iniciou numa provocação que partiu do conselho, da gente fazer um chamamento e o setor, a gente decidiu aqui por achar que está num bom momento para que a gente consiga, obviamente, promover mais
parcerias público-privadas com sucesso e, obviamente, com entrega, tá? Então, foi uma conversa que teve conversa com o Conselho do Fundo, né, como eu mostrei ali na primeira tela. Então, inclusive, o PPI nos ajudou aqui numa primeira conversa em relação a esse chamamento. Posteriormente, falamos com o Ministério da Saúde, né, um parceiro importante aqui para esse tema, por óbvio, né? Então, teve aqui a aprovação formal, né, do Ministério, né? A gente apresentou, enfim, né, os estudos para ele e os documentos editalícios, chamar assim, né, e foram aprovados. Também, né, a FNP aqui conversou com a gente, deu seus inputs, enfim. É um projeto que está sendo construído a diversas mãos, né? Então, todas as premissas que o Antônio virá a apresentar aqui são premissas que passaram por conversas em várias esferas do setor público e também do privado. Tá? Então, tem questão de tamanho, etc. Então, não é alguma coisa que a gente, né, criou, né? A gente, na verdade, construiu em conjunto com todos os parceiros, sejam públicos ou privados, para chegar nas premissas que estão postas aqui. E só respondendo rapidamente, não tem extinção de CAPAG. Tá? Obviamente que, né, municípios com maior CAPAG, né, têm o potencial de, enfim, ter mais financiabilidade do projeto, capacidade de pagamento, né? No final, a gente está falando de compromisso de pagamento ao longo de 25 anos, 20 anos, enfim, dentro de uma PPP. Tá? Mas aqui, talvez o pessoal esteja, né, fazendo uma analogia ao processo do FIS, né, que acabou, eu acho que se encerrou semana passada, que tinha lá uma questão de CAPAG, mas ali era um financiamento para a construção. Né? Aqui a gente está falando de financiamento para custear os estudos necessários para que a gente tenha uma parceria público-privada, enfim, daqui a 18 meses, etc., depende de quando a gente assinar o contrato, daqui aí sim se inicia a construção, né, dessa forma robusta aqui que o Antônio explicou anteriormente. Antônio, por favor, fique à vontade aqui para finalizar a apresentação. Certo, não, obrigado. Acho que até entrando aqui agora diretamente na parte do chamamento, né, que eu acho que vai responder alguma das perguntas, né, que vocês já foram colocando, e só em paralelo que eu coloquei também no link, no chat aqui dessa reunião, o link do site do FIDIS, né, que é o fidis.com.br/chamamento hífen público, que tem ali mais informações aí desse chamamento específico aqui para o setor de saúde, informações, o edital, os anexos, tem até um vídeo lá também de um webinar que a gente já fez, né, que traz boa parte das explicações que a gente está colocando aqui e também tem essa própria apresentação que a gente está passando aqui também, né, que teve uma pergunta nesse sentido. Caso também, né, vocês tenham aí perguntas, né, em relação ao edital, outras informações aí no âmbito desse chamamento ou qualquer outra informação em relação aqui ao FIDIS, né, vocês podem enviar também perguntas para o e-mail que a gente tem, que a gente está recebendo. A gente vai falar aqui no final da reunião, que as perguntas que a gente receber, a gente está divulgando esses esclarecimentos ali no próprio site. Então, a gente recebeu uma leva de perguntas, a gente divulgou lá no site também, porque talvez a dúvida de um ente público seja a dúvida de outro, né? Então, já para compartilhar ali algumas perguntas e respostas, né? Em relação à atuação pelo FIDIS, né, conforme o Gustavo comentou, a gente tem uma política de investimento para a estruturação de projetos, né? Então, a gente tem ali diretrizes, condições que têm que ser seguidas, isso foi aprovado aqui pelo Conselho do FIDIS, né? E o que que a gente tem aqui em relação a essa política, entrando nessa discussão aí da questão da parte financeira, né? Então, aqui, a gente está falando aqui que o FIDIS ele vai financiar os estudos para a estruturação do projeto. Então, eu vou falar de forma simplificada aqui, né, só para facilitar a conta. Vamos considerar que tem um estudo aqui que tem um valor total de 10 milhões. Então, o FIDIS aqui ele pode financiar até 90% desse valor para os estudos. Então, desses 10 milhões aqui, dos custos de toda a estruturação do projeto, né, porque a gente vai ter consultorias contratadas para vir aqui e desenvolver em cada um desses projetos, né, junto aí aos entes públicos, uma consultoria da área jurídica, né, que tem que fazer todo um diagnóstico jurídico, proposta de minuta de projeto de lei, né, em casos que são necessários, uma equipe de engenharia, né, equipe assistencial, que vai ter que ter uma análise ali, qual vai ser o modelo operacional dessa PPP, aquela alocação do serviço, né, o que que continua com a prefeitura, com o estado, o que que vai para o parceiro privado, qual que vai ser o índice de serviço, de desempenho que vai ser cobrado dela. Então, a gente tem uma consultoria técnica, né, que faz essa parte também, e a consultoria econômico-financeira também vai fazer ali a modelagem, qual que é o custo desse projeto, né? Quanto que o município tem que ter de contrapartida. Então, acho que tem esse conjunto de consultorias aí que são contratadas, né, e a gente fala assim muito um escopo ali de um PMO, né, de um gerente de projetos ali também, uma consultoria que faz a gestão de todo esse projeto, de cumprir, né, o projeto no cronograma, né, que é esperado aí pelo ente público também. Então, a gente tem esse conjunto de empresas que vão ser contratadas. Então, nesse exemplo ilustrativo que eu coloquei aqui, né, o custo para contratar todas essas empresas aqui é um custo de 10 milhões. Então, o FIDIS pode custear aqui até 90% desses valores.
e a contrapartida financeira do ente é o restante. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, de R$ 1 milhão. Como aqui a gente já sabe o setor, né, os projetos que estão sendo colocados aqui, a gente já indica que, basicamente, a maior parte dos projetos vai se encaixar nesse parâmetro aqui de 90 a 10. Então, 90% dos estudos custeados pelo ente, 10% aí custeado pelo FDIS, 10% custeado pelo ente. Em casos excepcionais, né, conforme está previsto na política, o fundo pode discutir ali, arcar com até 100% dos custos dos estudos. Então, esse é o contexto. O financiamento do projeto em si, aí é naquela linha, né, de uma responsabilidade da concessionária, né, buscar o financiamento para a execução do projeto, para a execução daquela obra, né, e o município pagando o valor na contraprestação mensal ao longo do prazo do contrato. Então, acho que essa é a visão geral aqui, né, que a gente traz o resumo da política de investimento, também está disponível no site aí do FDIS, mas que a gente se aplica aqui diretamente em relação a essa contrapartida aqui, né, entre o que é custeado pelo FDIS, do valor dos estudos, e o que é contrapartida financeira por parte do ente público. No slide seguinte, aqui é um resumo do edital e os anexos ali do chamamento. Então, qual que é o escopo aqui do projeto, né? Quando a gente fala do ponto de vista de infraestrutura, de unidades de saúde. A gente já falou muito em relação à parte ali dos serviços, né? Mas vamos falar aqui do ponto de vista de unidades de saúde. Quais unidades de saúde? Então, o município que quer construir ali uma unidade básica de saúde, uma OBS. O município que quer construir ou reformar um hospital, pode ou não se enquadrar aqui. A gente buscou colocar aqui de uma forma bem ampla, né? Uma gama bem ampla aqui de unidade de saúde. Isso tem alinhamento junto ao conselho do fundo, junto também à reunião que a gente fez com o Ministério da Saúde, né? Antes de lançar esse chamamento. Então, a gente está colocando aqui diferentes possibilidades de unidades para atenção primária ou atenção especializada. Então, vocês veem aqui que na tela a gente está colocando aqui unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, UPA, maternidade, hospital geral, centro de referência, um diagnóstico por imagem, uma policlínica. Então, basicamente, aqui não tem nenhuma restrição específica de um tipo ou outro de unidade que poderia ser incorporada aqui no âmbito desse edital. Algumas dúvidas, né, que a gente já viu de outros webinars que a gente já fez, né? Ah, mas o município talvez tenha interesse em construir novas unidades de saúde, unidade básica, mas também de um hospital. Então, podem enviar qualquer que seja a demanda de vocês aqui para o setor de saúde, a gente vai avaliar aqui nos termos do edital e depois a gente conversa com eles. Só para comentar que não é vocês enviarem as informações e acabou ali a conversa, a gente vai avaliar friamente. Não, a gente vai buscar esse diálogo aí com o ente também para esclarecer, solicitar novas informações que venham a ser necessárias. Aqui um ponto importante quando a gente fala em relação ao porte desses projetos, né? É até o que o Gustavo comentou, foi tanto alinhado do ponto de vista do lado público, né, com o Ministério da Saúde, mas olhando aqui também do lado da iniciativa privada. Não adianta nada, né, a gente chegar aqui, né, prometer, né, falar, vamos estruturar uma PPP para uma unidade de saúde básica, uma unidade básica de saúde, que o volume financeiro é pequeno, que a gente depois não vai ter atratividade do mercado privado para participar da licitação desse projeto. Então, aqui também a gente fez uma conversa, né, com as principais empresas que atuam no setor de saúde, né, do lado da iniciativa privada, para ter uma sensibilidade um pouco aqui em relação ao porte. Então, além do serviço, né, que eu já comentei, da bata cinza, da bata verde, o que a gente fala aqui de infraestrutura? Então, a gente fez aqui dois portes mínimos, né? No caso da atenção especializada, não tem um porte mínimo. Uma única unidade hospitalar, né, que vai ser a maior parte dos casos, já se dá ali uma complexidade, né, uma volumetria financeira mesmo de investimento que justifique a modelagem de um projeto individualizado. Como a gente vê diversos projetos que a gente comentou aí de unidades hospitalares, como vem sendo estruturados aí Brasil afora. Quando a gente fala da atenção primária, já tem uma dificuldade maior em relação ao volume financeiro mesmo, né? Tanto o custo da transação, a gente fala que nem é apenas uma questão do custo dos estudos, né, para você modelar uma PPP, mas o custo também para o ente público, né? O custo dele de mobilizar a equipe, para fazer a gestão do contrato, conforme foi muito bem colocado pela Larissa em relação à figura do verificador independente também, que é uma figura que apoia o poder concedente na fiscalização do contrato. Então, ele atuar num volume maior de unidades, você tem ele também um ganho de escala, uma maior eficiência operacional e financeira. Então, tem esse aspecto aqui muito importante quando a gente fala de atenção primária. A gente colocou aqui um recorde no mínimo 20 unidades. Um ponto importante, aqui a gente não está colocando apenas unidades para construção, então aqui também a ideia é contemplar unidades que sejam para reforma, aí fica a critério do ente, se o ente quer contemplar um mix ali de unidades de reforma e construção ou apenas construção, é a critério ali do ente público, a gente colocou esse recorte ali de no mínimo 20 unidades, sendo que dessas 20 unidades, no mínimo 20% ali
seriam para a construção de novas unidades. Novamente, né, olhando ali do lado da iniciativa privada, que tenha também uma visão de não assumir apenas uma operação que já existe, que a gente sabe que a reforma de unidades tem uma complexidade maior, tanto na estruturação como depois na operação futura também, em relação à infraestrutura que já existe, vícios ocultos. Então, também um equilíbrio aqui a gente fala o greenfield, né, a construção de novas unidades, né, que temos um desafio de terreno para se resolver na estruturação, mas que para a iniciativa privada é mais atrativo também porque ele constrói toda aquela infraestrutura e ela vai operar durante o prazo do contrato a infraestrutura que ela construiu, ao invés de assumir uma infraestrutura existente. Então, esse é o escopo aqui do credenciamento. E só para fechar no último slide, em relação a alguns critérios que a gente coloca aqui de habilitação, bem indiretos aqui, em relação à habilitação, a gente pode receber aqui, né, projetos para análise, seja de um estado, município individual ou arranjo regional também, né? Até na linha de comportar ali, as diferentes demandas que a gente tem aí Brasil afora. Os entes públicos, né, que participaram, eles têm que ter a disponibilidade ali da receita corrente líquida, né, para viabilizar esse projeto de PPP. Novamente, aqui é o ente público passar essas informações, a gente vai discutir com ele. A gente sabe que talvez numa análise inicial, talvez não comporte naqueles 5% do limite da RCL, mas eventualmente pode ter alguma discussão de ajuste durante a estruturação do projeto, talvez uma unidade a mais ou a menos ali para ajustar em relação ao escopo e à disponibilidade da RCL. Lembrando, né, que no caso de reforma de unidades, né, as despesas já recorrentes aí, né, correntes que os municípios tenham com as unidades, eles não entram aqui no cálculo do limite da RCL, e da mesma forma, caso seja colocado aporte público, né, por parte do ente, né, também não é contabilizado aqui no limite da RCL. Então, a gente tem aqui algumas ressalvas nesse cálculo aí do limite da RCL aqui para PPPs. Aqui também a gente coloca um volume financeiro, né, de no mínimo investimento de 100 bilhões para esse projeto, para cada um dos projetos que sejam indicados pelos entes, né? Novamente, aqui, uma análise também do lado do mercado privado, de concessionárias que atuam no setor aqui, um volume mínimo aqui de investimentos, né, previsto aqui para os primeiros 5 anos do contrato, para que a gente tenha uma maior competitividade nessa licitação. Então, falando com o mercado, também volumes financeiros muito pequenos, o mercado não vai avaliar o projeto devidamente, então a atratividade do projeto é menor, consequentemente, a competitividade, né, a chance de insucesso seria mais elevada para um projeto de menor porte, né? Esse número aqui dos 100 milhões já está bem linkado ao que eu falei no slide anterior, né? De uma unidade de atenção especializada, que é bem comum passar dos 100 milhões aqui, ou aquele mínimo lá daquelas 20 unidades de atenção primária que tendem já a comportar. Então, esse número de 100 milhões aqui de investimento está alinhado com aquele quantitativo que eu comentei do slide anterior. O último aspecto aqui também é que o ente público ele aplica ali o mínimo daquele 15% da arrecadação em ações e serviços públicos de saúde, né, conforme a legislação vigente. E só para fechar aqui em relação a critérios de priorização, né, a depender aí do volume de projetos que a gente venha receber aqui no âmbito desse chamamento, né? A intenção total aqui do FIDIS vai ser de atender ao máximo possível dos projetos, mas caso tenha um volume muito expressivo em relação aqui a projetos que sejam demandados pelos entes públicos, né? São alguns critérios, né? Não em ordem aqui crescente, né? Mas são critérios que vão ser avaliados ali de forma conjunta, né? A priorização por regiões ali, projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Mas, novamente, fazendo uma ressalva aqui, não é um critério eliminatório, é apenas uma priorização. Hoje, no âmbito do fundo mesmo, dois projetos que a gente já tem aqui em execução pelo fundo, um é saneamento no Rio Grande do Sul e o outro é perímetro irrigado em Minas Gerais, né? Então, só comentar que são regiões não prioritárias aqui, mas então, o fundo também vem atuando nas regiões aí Sul e Sudeste. Um critério de priorização também é a população impactada pelo projeto. Quanto maior a população impactada, ali maior a priorização para esse projeto, e da mesma forma novas unidades em relação ali à reforma, que a gente estaria ali ampliando, né, o atendimento à saúde frente a apenas a reforma de unidades existentes. Então, acho que são essas informações gerais aqui para passar do chamamento. Aí volta a palavra aí, Gustavo, para você fechar. Obrigado, Antônio. Aqui, enfim, a gente está bem em cima do tempo aqui, mas só para concluir, né, para a gente deixar claro aqui os benefícios, né, que a gente entende aqui que são importantes, né, para selecionar o FIDIS como parceiro nessa jornada relevante do município, né, e obviamente se beneficiando aqui, né, dos próximos 3 anos que teremos aqui dentro dessa gestão atual. Tá, então, primeiro, como eu comentei no início, né, assim, o FIDIS ele é uma plataforma completa de soluções
para PPPs no Brasil, porque a gente financia, obviamente, os estudos, como bem apresentado aqui pelo Antônio, mas também a gente tem a possibilidade de investir capital em garantias, tá? Então, o setor de saúde já é um setor cujas garantias são muito bem aceitas pelo investidor privado, mas exigem, via de regra, uma mobilização de capital relevante por parte dos municípios, que se traduz em o que chamam, né, de conta extra, conta vinculada, enfim, mas alguns números, né, de contraprestações mensais que você deve alocar numa conta, enfim, parada ali para que seja uma garantia de pagamento ao ente privado, tá? Então, nosso objetivo aqui com esse setor, com o tema de garantias, é diminuir essa exposição, ou seja, né, pegando o caso prático aqui de um setor que, em média, exige 3 meses de contraprestação mensal como garantia ao privado, né, além de vinculações de receita, etc., a nossa ideia é diminuir essa exposição, por exemplo, de 3 meses para uma, né? E, enfim, você acaba podendo, se você gasta 10 milhões por mês com esse tipo de serviço, né, em vez de ter 30 milhões parado, você terá 10 milhões e 20 milhões você pode, né, executar aí dentro, né, do orçamento público, né, como deve ser. E a gente acaba criando um seguro garantia que dá, né, ao privado o benefício de ter, por exemplo, 5 meses de contraprestação como seguro, né? Então, o privado, em vez de observar 3 meses de garantia, ele observa 6, né, uma de conta parada, né, de capital parado, e mais 5 do seguro, que a gente utiliza com o nosso capital, e com isso é o famoso cenário do ganha-ganha aqui, né, que a gente quer promover com essa jornada de garantias do FIDIS dentro do setor de saúde. Tá? Vou passar rapidamente aqui por alguns itens, né? Então, financiamento do custo do projeto a gente já comentou, né? A gente financia aí até 90%, em alguns casos excepcionais até 100%, né, dos custos dessa estruturação. A gente, enfim, né, eu trabalho na 20 Compas aqui, né, que é uma das maiores gestoras de recursos da América Latina, com certeza uma das maiores do Brasil, né? A gente é uma empresa listada na Nasdaq, né, que fica lá em Nova York, tá? E aqui, diferentemente, né, de, por exemplo, de uma PMI, tá? A gente não tem conflito de interesse porque a gente não vai participar do leilão que a gente vier a estruturar. Tá? Então, a gente consegue aportar aqui toda a nossa expertise de investimento em infraestrutura desde o final da década de 90 no Brasil, tá? Junto aos nossos parceiros aqui. Então, é uma parte importante, porque no final é uma parceria público-privada. Aqui é a orientação da política pública e todo o apoio do governo federal, né? A gente só conseguiu chegar aqui com o apoio do PPI, né? E por consequência do Ministério da Saúde, né? Então, use essa ferramenta aqui, que não é simplesmente um fundo com uma gestão privada, mas sim com todo o apoio aqui, né? De parceiros que entendem do tema, tá? Então, isso é super relevante. Isso não somente agora, nessa fase, mas com certeza ao longo de todo, né, o processo. Por último, né, como comentado pela Larissa, e eu reforço aqui, né, a gente conta aqui com o IY, né, que é uma das principais consultorias de estruturação de projetos do Brasil, tá? São aí mais de 20 anos de experiência nesse segmento e está aqui ajudando a gente a montar esse chamamento com o que há de, enfim, mais novo e recente, né, sobre o tema de PP de saúde, né, enfim, Antônio, inclusive, né, participou aqui do último leilão que aconteceu, né, como estruturador, então, isso só para deixar claro um pouco do aporte que a EY consegue trazer para dentro do projeto. E aqui a gente, né, se compromete com os primeiros projetos a serem selecionados, né, pelo fundo, que a gente vai entregar aqui a assinatura desse contrato até o final de 2027. Tá? Então, obviamente que a gente tem aqui um tempo de assinatura do contrato, mas a gente assinando esses contratos até mais ou menos ali o final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente consegue sim, né, executar todo esse processo, obviamente seguindo aqui o caminho, o curso natural de uma estruturação até o final de 2027, ou seja, dentro do próprio mandato aqui, né, de prefeitos e prefeitas, que se encerra lá em 2028. E sobre garantias, né, já comentei, enfim, eu não vou ser repetitivo aqui, mas a gente também é estruturador de garantias e a gente quer sim incorporar dentro desse projeto essa modalidade de garantia que beneficia o nosso cliente com uma menor exposição de caixa parado ao longo de 25 anos, né? Então, esses 3 meses que eu comentei, você vai resgatar daqui a 25 anos. Então, é uma situação que ajuda bastante aqui e a gente sabe que, né, dinheiro não é alguma coisa que fique em excesso dentro de prefeituras. E só para finalizar, enfim, isso aqui é um pouco da nossa jornada, né? A gente está no nosso terceiro webinar, né? Com apoio aqui da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, tá? Enfim, bastante gente aqui, quase 100 pessoas que participaram, então realmente uma exposição muito grande. Quero agradecer novamente a FNP. Quem não teve a oportunidade de acompanhar esse webinar, ele vai estar disponível, né? No YouTube no canal de YouTube da FNP.
tá? Acompanhem, tem muito conteúdo lá além desse, então vale a pena vocês conferirem também. Teremos um último webinar aqui, para quem não teve ainda a oportunidade de entender um pouco no detalhe, embora, né, todos os canais digitais estarão disponíveis aqui para acesso a posteriori, né, informações específicas aqui, tem o nosso site, como bem colocado pelo Antônio, tá, e o nosso e-mail aqui do chamamento.saude@fidis.com.br, aonde a gente, obviamente, estará esclarecendo aqui todas as dúvidas e deixando pública, né, todas as respostas para que todos os entes aqui possam, obviamente, estar antenados sobre qualquer questionamento em relação a esse tema. Tá? Eu vou terminar a apresentação por aqui e passo a palavra aí para o time da FNP para considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo, Antônio, André, todo o time aí da Vinci, estão nos auxiliando, né, a entender melhor o edital e compreender como é que funciona o processo. Acho que tem algumas dúvidas ali, acho que o pessoal ainda não conseguiu compreender muito bem. A gente tem 2 processos, né? Tem o processo agora, o edital, que termina agora dia 28 de novembro. O edital é para estruturação, pessoal. Acho que esse é um ponto importante. Assim. A gente não é um edital para captar recurso para o financiamento, é um edital para a estruturação dos projetos de PPP na área da saúde. Acho que esse é um ponto importante, mas diferentemente do FEP-Caixa, por exemplo, o FIDIS tem recursos para aportar após a estruturação, né? A questão de garantias e outras coisas assim. Então, é um outro movimento. Não é uma operação de crédito. Eu vi ali que tem uma pergunta ali perguntando, né, de carência de juros, enfim. O FIDIS não é uma operação de crédito, né, esse momento agora é para fazer o processo de estruturação das PPPs na área da saúde. Outro ponto que é bem importante, que existe uma certa confusão ainda, quando a gente está falando de fazer estruturação, a gente não está falando de entregar MIP, PMI, né? A gente está falando na estruturação mesmo, sendo criada, construída em parceria com as consultorias do FIDIS e a equipe técnica do município. Então, ali tem uma pergunta como que filantrópicas podem participar, né? As filantrópicas, elas podem participar daqui a pouco num processo, caso tenha sido estruturado, numa OS que vai fazer bata branca, por exemplo. Ou então, numa apresentação de uma MIP, que daí não é o nosso caso aqui. A gente está discutindo aqui um processo de estruturação com o apoio do FIDIS, que é uma super oportunidade, vou repetir o que eu falei no início, é uma super oportunidade para os municípios, é algo liberado e apoiado pelo Ministério da Saúde, que é um ponto importantíssimo que a gente precisa ter consciência da dificuldade que se tem de muitas vezes conversar com estruturadores e esses estruturadores não deterem o conhecimento da área da saúde de forma adequada. Então, o fato do FIDIS ter o apoio do Ministério da Saúde, ter o apoio da Casa Civil, que inclusive está aqui conosco, ter todo esse aparato por trás garante segurança jurídica, técnica e econômica para os municípios. Então, é uma oportunidade bem significativa. Como o Gustavo falou, eles também têm processos na questão das garantias, isso também dá uma segurança para os municípios na continuidade do processo ali para frente. Então, leiam, né? Tá ali o material, no nosso site também tem material, vai estar o vídeo também no nosso canal da Frente Nacional dos Prefeitos. Estamos à disposição ali no fórum para quem precisar ter alguma pergunta, tem alguma situação que não compreendeu, a gente também está à disposição no fórum. Mais uma vez, a gente agradece a parceria do FIDIRS, agradece o Gustavo, né, por estar sempre junto conosco, trocando ideias e trazendo essas oportunidades para os municípios. A área da saúde, a área da educação, são áreas extremamente vulneráveis sob o ponto de vista de qualidade de projeto na área de PPPs e concessões. E para isso precisamos ter consultorias e equipes que detenham conhecimento sobre o tema. Então, mais uma vez, eu agradeço. Se tem mais alguma consideração, Alexandre, Letícia da PPI também, se quiserem fazer alguma contribuição, a palavra está aberta. Só Larissa, só aproveitar, agradecer. Alexandre, Vai. aí você termina nesse aqui. Não, só para pegar o gancho aqui da Larissa, eu passo a palavra até para vocês fazendo a linha de um encerramento aí também, mas
Só rapidamente, assim, para esclarecer um ponto aqui também, né? A gente tem um edital aberto e as informações que vão ser enviadas para vocês, né? Até tem um dos anexos lá do edital, que é um formulário. O formulário a gente colocou diversas perguntas para entender mesmo a necessidade, a demanda do ente público, né? Caso para alguma pergunta vocês não tenham resposta, não tenham certeza, podem responder, olha, isso não temos definido, precisamos avaliar durante a estruturação. Então é só reforçar que a gente fez ali um questionário mais exaustivo mesmo, que a gente sabe que não necessariamente a gente vai ter ali respostas completas e definidas nesse momento para todas as perguntas. E um outro ponto, a gente vai receber as informações, a gente vai avaliar as informações, vai voltar a conversar com cada um dos entes públicos que a gente receber. Então a gente fala assim, vai ter esse alinhamento aí também para depois a gente passar para vocês, né, uma proposta comercial em relação aos valores da estruturação, para ter uma discussão comercial também. Então, acho que só para reforçar um aspecto aqui que o ente, né, ao disponibilizar as informações de um projeto que ele tem interesse, ele também aqui não está se vinculando obrigatoriamente a estruturar esse projeto, viu? Porque a gente tem essas etapas aí também da análise das informações do projeto, questões aí de valores financeiros mesmo, da estruturação do projeto, condições comerciais. Então, é só reforçar aqui também que tem essas outras etapas aí, né? Que a gente tem os ritos ali no edital, né? Para a gente cumprir elas, mas só para comentar nesse sentido assim também que o que vocês passaram não é necessariamente vinculativo do lado do ente público também, para dar esse conforto aí para vocês, viu? Alexandre, por favor, aí, desculpa aí. Não, imagina, Antônio, só aqui agradecer da nossa parte aqui a organização aí também, a FNP, a 20, a Nexang, todos que estão aí presentes, e colocar também aqui o PP à disposição, né, caso algum município aí queira tirar alguma dúvida, né, sobre esse tema, sobre qualquer outra questão relacionada à atuação do PPI e sobre parcerias em forma geral. E também aí já fazendo um pouco do nosso eh, marketing aqui do PPI, né? Falar um pouco das algumas iniciativas aqui do PPI. A gente tem também o fórum, a gente vai ter um evento agora, né? O Fórum Nacional de PPPs, com essas PPPs daqui a 2 semanas. Então, a gente vai, acho que todos talvez já devem saber, mas aqueles que não souberem, a gente vai botar aqui o link aqui nesse chat. E também, a gente tem mensalmente um diálogo, né, com estados e municípios, né? Então, quem não faz parte do grupo também, eu vou pedir para Letícia colocar aqui o contato, né? Porque depois ela adiciona aí no grupo também, que tem vários temas interessantes. Já pedi, isso já foi um dos temas, né? E temos outros também muito interessantes para estados e municípios que também a gente sempre coloca mensalmente lá nesses temas do diálogos. Tá bom? E agradecer a todos. Obrigado. Bom, mais uma vez agradeço, Alexandre, Alê, toda a equipe aí do PPI, grandes parceiros. Lembrando, né, que a gente vai ter de manhã, né, quem faz parte do fórum, teremos o evento do fórum, né, trazendo os municípios para discussão no turno da manhã e à tarde iniciamos no evento ali, junto com a PPI, com todo o staff, né? Todo mundo que discute. Participem, quem não participa ainda do fórum, participem do fórum e vamos fortalecer essa agenda nos municípios. Mais uma vez, Gustavo, Antônio, André, toda a equipe aí, a gente agradece e colocamos o fórum à disposição, a Frente Nacional dos Prefeitos à disposição de todos, sempre pensando em potencializar os processos nos municípios de forma adequada, ágil e sempre com a melhor qualidade para os munícipes. Mais uma vez, muito obrigada, uma ótima semana para todos.